Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o transporte aéreo. Apresentando o sumário, hoje vamos falar sobre o transporte aéreo, as vantagens e suas desvantagens, praticando com algumas atividades, e vamos introduzir o sistema multimodal. O que será o sistema multimodal? Então, a primeira atividade consiste em observar este mapa que representa os voos que circulam no mundo neste preciso momento e comentar o que achamos. Então, o que é que nós observamos no mapa? Que existe um elevado número de voos em todo o mundo. A maioria são no hemisfério norte e existe um maior fluxo nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos é algo mais nacional, internacional e na Europa internacional, ou seja, fora do seu próprio país. Além disso, existe um baixo fluxo de voos em África e na Rússia, além de, por exemplo, locais onde existem conflitos armados, por exemplo, a Ucrânia. Aqui temos um gráfico que representa a evolução do transporte aéreo de mercadorias e de passageiros nos últimos 70 anos. O que é que nós observamos? Que há um significativo aumento da procura e da oferta também deste transporte, proporcionando um aumento do número de passageiros e de mercadorias transportadas. O que é que se observa também? Que o número de passageiros tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos, proporcionado pela existência de companhias low cost, que vamos falar posteriormente, e que nos permite perceber a evolução deste transporte. No contexto do transporte aéreo, torna-se importante introduzir o que são companhias low cost. Apesar de não ser um tema extensivo na matéria, é importante perceber que estas pretendem fornecer aos seus clientes voos regulares em distâncias curtas que tenham um bom preço, ou seja, algo competitivo. Por exemplo, temos aqui, por exemplo, a Ryanair e a EasyJet, que são companhias que quase todos nós conhecemos, que têm preços acessíveis para qualquer pessoa. Para isto, estas empresas utilizam mecanismos que lhes permitem reduzir os seus custos de forma muito grande. Começando pelas vantagens do transporte aéreo, este é rápido e cómodo. Facilmente chegamos a outra parte do mundo sem problemas e com forma cómoda e rápida. Facilmente chegamos à China em poucas horas, dias. Tem maior liberdade na escolha da rota, não tenho que parar em diversos pontos, como acontece, por exemplo, nos cruzeiros, para chegar ao meu ponto final. Tem um reduzido risco de acidente, são poucos os casos mediáticos que conhecemos de acidentes que tenham acontecido, porque são menos diminutos do que, por exemplo, no rodoviário. Tem um baixo custo nas viagens low cost, como eu já referi anteriormente. As viagens low cost são acessíveis para muitos de nós, são algo que se transformou em algo acessível para as pessoas. É adequado para o transporte de passageiros a longas distâncias, ou seja, é mais confortável e cómodo para longas distâncias do que um transporte náutico, por exemplo, que demora muitos dias a chegar ao nosso destino. Por fim, a maior característica e a maior vantagem que se pode aplicar a esta em termos de transporte é adequado para o transporte de mercadorias urgentes, valiosas e perecíveis. Ou seja, mercadorias urgentes médicas são transportadas pelo transporte aéreo quando é de país para país, etc. Passando aqui para as vantagens do transporte aéreo, podemos perceber que ele tem uma elevada poluição atmosférica e sonora. Principalmente a poluição sonora afeta as populações mais perto dos aeroportos e a poluição atmosférica se sabe perfeitamente que é um dos modos de transporte mais poluentes a seguir ao modo de transporte rodoviário individual, por exemplo. Tem o maior consumo de combustíveis, os consumos de combustíveis são gigantes, consumindo muitos fontes de energia não renováveis. Tem uma capacidade de carga limitada, não se compara à carga de toneladas que é feita pelo transporte náutico, por exemplo. Tem custos elevados com infraestruturas e aeronaves, algo que se observa quando falamos sobre a situação do aeroporto de Lisboa. Tem perdas de tempo no embarque e desembarque, lá está, é uma das maiores vantagens para os passageiros, é esta, e tem necessidade de transbordo. Quase nunca conseguiremos terminar uma viagem apenas com o modo de transporte aéreo. Então, para terminar esta parte mais positiva da aula, vou-vos explicar o que é um sistema multimodal. Um sistema multimodal diz respeito à utilização de pelo menos dois modos de transporte na deslocação de passageiros ou mercadorias numa viagem. Onde é que nós encontramos isto? Muito no transporte aéreo. É sempre necessário vários modos de transporte para as deslocações. Então, agora vamos fazer um quiz para ver se compreenderam bem a matéria que eu expliquei agora. Então, vamos começar. Qual é uma das maiores vantagens associadas ao transporte aéreo que não se verifica em mais nenhum modo de transporte? Adequado para o transporte de mercadorias urgentes e valiosas. Falámos sobre esta situação. Tudo bem que é seguro, é económico para transporte a média e curtas distâncias
e tem itinerários flexíveis, ainda que sem transporte portátil. Mas o que se destaca neste modo de transporte é ser adequado para mercadorias urgentes, valiosas e perecíveis. Observando o gráfico, qual vos parece ser o que se destaca mais? O transporte de passageiros ou o transporte de mercadorias? O que é que acham? É o de mercadorias, certo? O que significa que, até 2010, o transporte de mercadorias era o mais importante para o setor do transporte aéreo. Qual vos parece ser uma das maiores vantagens do transporte aéreo? É a necessidade de transbordo. Porquê? Muitas das vezes acaba por alongar o período da viagem e acaba por estender o desconforto que pode ser estar num aeroporto. E por fim, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Uma das características do transporte multimodal é a integração de 2 ou mais modos de transporte sob um único contrato. É o quê? Verdadeira. Porquê? Porque é sempre necessário ter mais do que um modo de transporte para que seja um transporte multimodal. Vários modos de transporte. Enfim, obrigada!